o que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: não busque a impermeabilização do solo sem antes ter certeza de que você construiu o tanque da maneira correta, que não permita a infiltração da água através do solo. Porque a maioria dos tanques que são construídos, que chegam para mim em consultorias, que não conseguem segurar a água do tanque, que tem problemas de infiltração, a maioria desses tanques são tanques mal construídos. E aí, se você não conseguir manter a água ali, aí você não tem como produzir esse peixe mesmo, né? Então, tem como produzir o peixe através da água da chuva? Tem. Tem como produzir o peixe através de uma água bombeada? Tem. A gente faz uma avaliação econômica financeira disso, mas tem. Agora, o que não tem como produzir peixe é se você tem um perfil de solo que infiltra a água e não tem água o suficiente para manter o volume de infiltração de água que está acontecendo. Porque quando é que eu preciso ter água para fazer entrada ali o tempo todo? Para eu manter um nível de água. Para eu manter um mínimo do nível de água. E que mínimo seria esse? Uns 50 centímetros de profundidade na parte mais rasa, 1,5 m, 1,80 m na parte mais funda, já é uma profundidade aceitável, ok, para a produção de peixe. Agora, se você está ficando lá com uma lâmina d'água de 30 centímetros, vai ter dificuldade, não vai conseguir, você vai ter muita oscilação de parâmetros de qualidade de água, né? Pouca água, e aí, por já estar em pouca quantidade, você corre o risco de ficar zerado mesmo de água. Então, é mais importante você ter um solo com perfil que limite o processo de infiltração de água do que você ficar se preocupando em ter mais volume de água, porque o volume de água ele é limitado. Ele é limitado se você faz captação da água do rio, ele é limitado se você faz captação de água bombeada, porque você precisa ter a outorga da água para fazer a utilização dessa água, mesmo que bombeada. Então, a utilização da água é limitada. Agora, o solo, se você consegue utilizar estratégias que eliminem esse processo de infiltração, aí sim, isso vai ajudar com que você produza peixe, seja em água parada, ou seja também com a água renovando, entrando e saindo ali o tempo todo. E, claro, quanto mais volume de água você tiver, melhor vão ser as suas condições, mais peixe você consegue produzir. Mas tudo tem um limite. Ah, então significa que se eu tenho 50 polegadas de um cano de 50 polegadas de água entrando o tempo todo, eu posso produzir 2, 3, 4, 5 quilos de peixe por metro quadrado? Não, não é verdade, tá? Eu já vou dizer aqui, ó, claramente, isso não acontece, isso não é verdade, não é possível, a não ser que seja dentro de um aquário, né? Se você tem ali 50 polegadas de água entrando e saindo o tempo todo dentro de um aquário de 200 litros ali, aí sim você consegue produzir grande quantidade. Caso contrário, isso não vai acontecer, desde que, a não ser que você tenha equipamentos que te auxiliem na produção desses peixes. Caso contrário, somente com essa renovação de água, não, isso não vai acontecer. Então, o que precisa ficar claro é que não é obrigatório a gente ter água entrando em abundância dentro do tanque para você produzir peixe. Isso não é verdade. E eu sei que muita gente acha que é só dessa maneira que é possível produzir peixes. Não é. É possível você produzir em água parada. O que a gente precisa fazer quando eu tenho água parada, quando eu não tenho água entrando e saindo, ou quando a única entrada de água é para eu manter o nível do meu tanque? É ajustar a quantidade de peixes para dentro daquele tanque, de maneira que aquele tanque suporte aquela quantidade de peixes. Eu gosto de dar um exemplo assim, ó. Você já deve ter entrado num elevador. Então, tem elevador que cabem 6 pessoas, ou está escrito 6 pessoas, e a quantidade de quilos, né? Quantos quilos cabem dentro daquele elevador? Tem elevador que cabem 8 pessoas, ou tantos quilos de pessoas, ou tem elevadores de condomínios maiores, condomínios comerciais, ou dos próprios hospitais, né?
que cabem X pessoas ou tantos quilos. E aquele número que está ali, cabe um elevador que cabe 6 pessoas. Está escrito lá ainda, capacidade e suporte, ou capacidade máxima, né? O que significa isso? Que se forem 6 pessoas, adultos, e aí eles têm um peso médio lá aproximado, eles garantem que aquela quantidade de pessoas é a quantidade segura, em que não vai ter grandes problemas com o elevador, a não ser, é claro, que haja uma falha elétrica, um problema técnico mesmo. Mas assim, em pleno funcionamento, não está faltando energia, não tem nada de errado, não tem nenhuma peça estragada, não tem nada da manutenção faltando. Se tiver 6 pessoas dentro de um elevador, que a capacidade máxima é de 6 pessoas, não vai acontecer problema nenhum. Agora, é um elevador de 6 pessoas. Capacidade máxima para 6 pessoas. E a gente foi lá e, atulhou de 10 pessoas. Cabe mais um, cabe mais um, cabe mais um e mais uma mala. Cabe mais um, né? Cabe mais um e mais uma criança. Daqui a pouco tem 10 pessoas lá. Ultrapassa a quantidade de quilos seguro que o elevador suporta na sua capacidade máxima. Quando isso acontece, é certo que vai dar coisa errada, que o elevador vai despencar? Não, não é certo. Mas o risco é muito maior. A chance desse elevador despencar, mesmo que não haja uma falha de manutenção, uma falha técnica, é muito maior do que o elevador despencar com somente 6 pessoas, que é a capacidade máxima de dentro do elevador. O mesmo acontece com tanques de peixes. A gente tem capacidade máxima para dentro de tanques de peixes de acordo com o volume de renovação de água que você tem, de acordo com a quantidade de equipamentos que você tem ali dentro daquele tanque, te auxiliando a manter a água em melhores condições, te auxiliando em manter concentrações de oxigênio em melhores condições, te auxiliando em fazer remoção de matéria orgânica em maior velocidade, ou muitas vezes eu colocando ali os próprios equipamentos de aeração, de incorporação de oxigênio, sopradores, aeradores. Para cada um desse tipo de tanque, eu tenho uma capacidade máxima. Então, se eu tenho um tanque com água parada de chuva, como se ele fosse um elevador de capacidade máxima de 6 pessoas. Só que aí eu vejo, com 6 pessoas, esse meu tanque tá legal, tá ótimo. Tá indo muito bem o meu tanque com 6 pessoas. No próximo ciclo de produção, eu vou lá com a minha mesma estrutura, o meu mesmo tanque, com a minha mesma água parada, eu falo, pode entrar mais uma pessoa, pode entrar mais 2 pessoas, e eu coloco 10 pessoas num tanque que seria, estamos fazendo comparativo com o elevador. Para 6 pessoas, eu coloquei lá 10 pessoas. A chance de dar é muito grande. E essas chances de darem coisas erradas, quando você excede a capacidade máxima de dentro do teu tanque, de acordo com a estrutura que ele tem, de acordo com os equipamentos que você utiliza, de acordo com a renovação de água que você tem, elas não acontecem no primeiro mês, no segundo mês de produção. Não. Sabe quando que as coisas ruins, quando os problemas da sua piscicultura vão acontecer? Quando o teu peixe estiver com 1 quilo, quando o teu peixe estiver, dependendo da espécie que você produz, com 1,5 quilo. E aí você já gastou ração, né? Ali, 5 meses, 6 meses, 7 meses, já foi ração, o peixe já tá grande. É a partir dali que o negócio começa a ficar feio.